Eu gostava muito do Whindersson, a gente se encontrava na casa dele, ficava junto, sempre foi muito divertido. E eu via algumas atitudes dela que eu dizia, não tá bacana, esse jeito que ela trata as pessoas não tá bacana, não é assim desse jeito. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. E hoje comentando mais uma vez sobre o caso envolvendo a cantora Luísa Sonza e o cantor Vitão. Dessa vez é uma situação que ocorreu com uma terceira pessoa dando seu ponto de vista, que é o humorista e ator Carlinhos Maia. Muitas pessoas entenderam que seriam alfinetadas, indiretas, que ele estaria falando algo ali, dando uma opinião não muito positiva sobre toda essa situação, ou de que ele teria revelado um podre sobre a Luísa Sonza. Mas será mesmo? O que a gente consegue observar na linguagem corporal do Carlinhos Maia? Vamos dar uma olhada. Mas antes disso, lembrando que se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é observada de forma técnica e comentada por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve aqui nesse canal, curte e compartilhe os nossos vídeos. E para treinar a linguagem corporal diariamente, é lá no meu Instagram, @metaforando.vitor, já me segue lá. Sem mais delongas, vamos lá. Breve contexto da situação. Recentemente, Luísa Sonza, a cantora, e o cantor Vitão assumiram seu relacionamento. Luísa, anteriormente, estava num relacionamento com o ator e humorista Whindersson Nunes. Foi alvo de muitas críticas negativas, muitas mensagens pesadas na internet, que envolveriam ali, falariam sobre uma suposta traição. A própria Luísa, inclusive, já veio a público e já negou tudo isso. Inclusive, eu também já fiz vídeos aqui no canal, tá aqui no card se você quiser dar uma olhada no que eu tô falando. Bom, fato é que alguns dias atrás, o comediante e ator Carlinhos Maia foi convidado para comentar essa situação aí num programa de TV. Em determinado momento, ele fala sobre a sua relação com Luísa Sonza, fala que, inclusive, era muito comum ele na casa do Whindersson conviver com o pessoal ali e faz um comentário que foi visto por muitas pessoas como algo bem negativo. Ele fala assim, a Luísa Sonza tratava ele de um jeito não muito bacana. E eu vi algumas atitudes dela que eu dizia, não tá bacana, esse jeito que ela trata as pessoas não tá bacana, não é assim desse jeito, esse jeito que ela trata, por exemplo, ele mesmo não tá bacana, mas eu também não podia jogar, porque eu digo, velho, às vezes eu tô em com o Lucas e dou patadas também. Aí criou-se aquele rancinho. Pessoas pegaram esse comentário então do Carlinhos Maia e transformaram em várias e várias teorias sem fim, associando a várias coisas negativas. Nosso objetivo nesse vídeo é observar o que o Carlinhos Maia está falando e, por meio da linguagem corporal dele, do comportamento não verbal e facial, tentar entender qual a correlação, se ele realmente entende aquilo de forma emocional, discordante ou concordante com o que ele está verbalizando. E lembrando que esse vídeo não é uma acusação, não é para falar mal, nem para ficar fazendo fofoca. É apenas uma tentativa de compreender a linguagem corporal dele, um estudo, ok? Por meio de uma análise. Mas em essência é apenas uma análise. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Nesse momento específico aqui, o Carlinhos Maia vai falar que gostava muito do Whindersson. Eu gostava muito do Whindersson, a gente se encontrava na casa dele, ficava junto, sempre foi muito divertido. E eu via algumas atitudes dela que eu dizia, não tá bacana, esse jeito que ela trata as pessoas não tá bacana, não é assim desse jeito, esse jeito que ela trata, por exemplo. Mas ela exagerou. Então, a minha questão com ela foi o exagero dessa frase dela, não vamos deixar esse cara matar o meu marido. Que é isso? Que viagem foi essa? Que loucura foi essa? A gente consegue observar então, B1, L-shrug, uma pontada no ombro esquerdo dele, geralmente dar de ombros, significa incerteza em uma afirmação. B3, gesto pacificador, coçando o bigode. Esse tipo de gesto é muito comum para estimular aqui os nossos nociceptores na camada superficial e acaba produzindo alguns hormônios como dopamina, por consequência, para a gente ficar mais calmo. Se a gente está muito ansioso, a gente pode fazer esse tipo de gesto. E tem uma pesquisa muito interessante que fala sobre o The Pinocchio Effect. Basicamente, você coçar aqui essa região próxima ao nariz pode estar relacionado a uma hipervascularização. Quando uma pessoa mente ou fala algo que ela não está confortável, uma tendência é ela ficar mais ansiosa e essas regiões aqui próxima ao nariz podem ficar um pouco mais vascularizadas. Acaba causando um formigamento na pele e a pessoa acaba coçando aqui o nariz. Mas lembrando que você sempre tem que observar conjuntos de sinais. Não dá para pegar uma coçadinha no nariz e falar, mentiu.
Em seguida, afastamento corporal em linguagem corporal. Cinésia, eu me aproximo do que eu concordo, me afasto quando eu discordo. AU20, no canto dos lábios. Medo, seguido de AU4. Raiva. B1, uma micronegação de cabeça e uma queda no volume vocal bem no finalzinho da frase dele. Sempre foi muito divertido. Se encontraram na casa dele, ficava junto, sempre foi muito divertido. Essa queda de volume vocal pode ocorrer quando a gente fala algo que não se sente muito confortável, muito confiante em falar. Isso é muito comum, inclusive é um mecanismo nosso subconsciente para lidar com a mentira. Quando eu não acredito em algo, quando eu acho que eu vou falar algo que eu não concordo, ou que eu não sei, não tenho certeza, é uma tendência a eu falar um pouquinho mais baixo. Pode observar quando a professora perguntava na sala e você não sabia a resposta, né? Fulano, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral? Fora esse sinal da voz, considerado como V1 do protocolo SCANS, nós temos alguns outros sinais aqui potencialmente incoerentes que podem ali mostrar pra gente que talvez Carlinhos estivesse um pouco inseguro ou não tão confortável em fazer essa afirmação que ele fez nesse momento. Logo em seguida ele vai falar sobre a Luísa Sonza, vamos observar. Quando ele fala que via algumas atitudes dela. A minha questão com ela foi o exagero dessa frase dela, não vamos deixar esse cara matar o meu marido, que é isso? Um pouco antes dele falar, já conseguimos observar quando ele tá com a boca aberta. Eu gostava muito do Whindersson, a gente se encontrava na casa dele, ficava junto, sempre foi muito divertido. Uma extensão no canto dos lábios de forma lateral, indicando pra gente a U20B, medo, seguido de desprezo, contração unilateral no canto dos lábios. Aqui ele faz uma pausa verbal, o que é conhecido como agregador verbal. Geralmente uma pessoa que está manipulando sua narrativa pode fazer um agregador verbal para pensar melhor no que ela vai falar. E eu vi algumas atitudes dela que eu dizia, não tá bacana. E eu vi algumas atitudes dela. Novamente temos medo, os lábios se esticam lateralmente e em seguida desprezo. Aqui, quando ele começa a falar sobre as atitudes da Luísa, que eu dizia, não tá bacana. Ele começa a afastar o seu corpo e também observamos uma tensão bilateral nos seus ombros, B4. Uma coisa interessante aqui é que ele não citou um exemplo, ele disse que via atitudes, mas quais atitudes? Quando ele foi falar, logo em seguida ele fala de uma frase que a Luísa falou sobre ele cita, ele dá o exemplo de qual foi a frase. Aqui ele disse apenas atitudes, mas não citou a exemplo, o que seriam essas atitudes. E nesse trecho ele demonstra muito mais medo, e desprezo. E geralmente num comportamento observado como deboche, vamos supor, eu vou falar mal de alguém para debochar da cara dela, um tipo de sensação é o Schadenfreude, que é uma nomenclatura cunhada por psicólogos para associar a felicidade quando o meu inimigo se ferra. Então se eu tô falando mal de alguém que eu não gosto, uma tendência é eu expressar felicidade, eu me sentir bem. Porém a gente não consegue ver isso no Carlinhos Maia, não tem um comportamento de felicidade em abundância, o que gera ali uma curiosidade, se ele estaria falando de forma de deboche, por que ele não está sorrindo? Fica o questionamento. Outra coisa que poderia mostrar pra gente que isso não seria um deboche, apenas falar mal por deboche, seria o fato de logo em seguida ele falar supostamente mal da Luísa Sonza, ele fazer uma espécie de autocrítica, dizendo que ele também fazia ali momentos, coisas que ele também tinha problemas no relacionamento, então meio que colocando a situação da Luísa Sonza como normal. Que eu dizia, não tá bacana, esse jeito que ela trata as pessoas não tá bacana, não é assim desse jeito, esse jeito que ela trata, por exemplo, ele mesmo não tá bacana, mas eu também não podia julgar porque eu digo, velho, às vezes eu tô em com o Lucas e dou patadas também. Aí criou-se aquele rancinho. E quando eu quero acusar alguém ou atacar alguém, dificilmente eu farei uma autocrítica. Logo em seguida ele fala sobre esse criou um ranço, um rancinho, criou um rancinho, e ali o gesto ilustrador é pontual com a fala, ou seja, aquilo realmente é bem congruente. Criou-se ali uma disputa entre os dois mesmo. E então chegamos no momento que ele vai falar do exagero da frase que a Luísa teria colocado ali em uma das indiretas deles no Twitter. A minha questão com ela foi o exagero dessa frase dela, não vamos deixar esse cara matar o meu marido, que é isso? O comportamento majoritário dele aqui é raiva, como podemos observar nesse primeiro momento. Contração aqui no AU4, tensão na região labelar e na região dos olhos. Raiva. B1, cabeça elevada. Elevar a cabeça, estufar o peito são sinais de superioridade. Se eu me sinto incomodado e eu quero reafirmar minha posição de superior, uma tendência é eu inflar o meu peito. Ele também aumenta o fluxo verbal, falando dessa pauta da Luísa Sonza, aumenta o tom e o volume vocal, a voz fica um pouco mais aguda, o que pode mostrar pra gente ali a presença de hormônios como adrenalina e epinefrina na corrente sanguínea que acabam causando um enrijecimento nas pregas vocais, que são músculos. Então a pessoa fica ansiosa, fica nervosa, é comum ela falar um pouco mais agudo.
E ali ele começa a falar bem mais agudo quando ele entra nessa pauta, o que dá pra ver que, de fato, ele provavelmente ainda sente muita raiva da Luísa Sonza em relação a essa fala, a esse contexto. Agora é necessário observar ali o monitoramento de realidade. Já fiz um vídeo falando sobre MR, mas vamos lá, vamos tentar entender a realidade desse momento, né? Análise de situação. O Carlinhos Maia deixou bem claro que teve uma situação negativa de ataques para com a Luísa, onde ele falava algo negativo, depois ela falava, depois ele falava. Luísa Sonza está em um momento negativo em sua carreira. Ele, Carlinhos Maia, está sendo chamado para falar publicamente dela. Será que essa estratégia, vista por muitas pessoas como ter falado mal da Luísa Sonza, que teria sido praticada por ele, né, pelo Carlinhos Maia, poderia ser ainda mais um dos momentos de ranço e ataques gratuitos, citados inclusive por ele, já praticados no passado? Fica um questionamento. Será que nesse momento ele realmente estaria apenas falando o que ele viu, ou ele estaria colocando esse momento, essa crítica na Luísa Sonza nessa situação específica que ela já está passando ali por várias críticas? E aí seria mais um dos ataques, como ele mesmo disse que já tiveram um histórico longo de ataques de troca de farpas. Fica aí um questionamento para vocês. Agora, um ponto bem chamativo que poderia nos dar ali uma luz na situação seria o fato dele não ter demonstrado um comportamento facial de felicidade. Como eu disse, quando alguém vai debochar de alguém, quando alguém fica feliz pela queda do outro, uma tendência é um comportamento de felicidade. Aqui eu não consegui ver em abundância micro expressões ou micro sorrisos, nem sorrisos velados de felicidade. Nossa conclusão, então: enquanto Carlinhos Maia fala sobre a sua situação com Luísa Sonza, vemos muita raiva. Quando ele vai abordar o assunto, vemos medo no começo de sua entrevista. Levando em conta o monitoramento da realidade, ele poderia sim estar preocupado com o que iria falar em rede nacional, mas ainda assim sentir fortes emoções negativas sobre o que aconteceu com a Luísa Sonza. E levando ainda a análise do contexto, esse tipo de comentário feito por ele poderia sim ser possivelmente motivado por situações negativas passadas entre os dois, e não apenas uma mera crítica construtiva. Embora, conforme já mencionado, o comportamento facial dele não está potencialmente associado ao deboche ou sorrisos de sarcasmo, o que tornaria difícil acreditar que foi apenas um mero ataque gratuito. Bom, pessoal, de forma resumida, essa é a nossa conclusão. Lembrando, é apenas uma análise, não é uma acusação, ok? Fica para vocês aí a conclusão final na cabeça de cada um. Meu nome é Vitor Santos, se você gostou, já clique em gostei, compartilha para o pessoal, se inscreve aqui no canal. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!